O Alckmin falou nesse último fim de semana que o Lula pediu ao Trump a suspensão imediata de 40% das tarifas enquanto eles estão negociando. A gente vai ver também que o Alckmin, né, ele se diz muito otimista sobre essa suspensão dessas tarifas. Não, o Trump vai suspender isso aí, vai dar certo. E o Lula, cara, o Lula já tava falando em uma reunião mano a mano com o Trump, mas ó, sem risco de vazamentos. O Lula tá morrendo de medo do Trump, como eu digo isso pra vocês constantemente. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Os links das matérias estão na descrição. Então, vocês perceberam que essa reunião do Lula com o Trump foi tão curta, mas tão curta, que, assim, teve essa questão de 30 minutos, mas teve a parte de tradução simultânea, que vai reduzir aí uns 5 ou 10 minutos. Aí, no geral, foi designado, isso a portas fechadas, né, com Haddad, com o Celso Amorim, com o Geraldo Alckmin, e, na verdade, não foi bem uma reunião com o Trump, o Trump designou lá o Marco Rubio para fazer isso, e toda a esquerda ficou oriçada, né? Caramba, agora a gente tá negociando com os Estados Unidos, tá vendo? O Lula tá conseguindo, mas é com o Marco Rubio, né? É que o Marco Rubio não é bem o responsável por isso aí, quem é o responsável por isso aí é o Howard Lutnick. Mas, vamos lá, olha só o que o Alckmin falou aqui, ó. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou neste domingo que o presidente Lula solicitou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a suspensão imediata da tarifa de 40% imposta a produtos brasileiros. O pedido foi feito em ligação telefônica da segunda-feira em meio a negociações para reduzir barreiras comerciais entre os dois países. A reunião foi tão curta que tem que ficar liberando de pedaço o pouquinho do que foi falado. Lembra? Semana passada teve só a parte de dizer, não, a gente tá muito otimista. Primeiro foi o Haddad, né? A reunião foi positiva, foi muito otimista. Aí agora o Alckmin também dizendo a mesma coisa. Aí uma das coisas que foi soltada dessa reunião foi exatamente isso, do Lula ter pedido a suspensão imediata. Ele foi lá, não, enquanto a gente vai negociando alguma coisa, suspende 40% aí, porque, pô, tá apertando, a galera tá me apertando aqui, o Joesley tá me apertando também e tal. Vamos fazer alguma coisa aí? E, claro, não saiu nada, né? A informação foi divulgada pela CNN, que destacou que a fala de Alckmin aos jornalistas, o pedido do presidente Lula para o presidente Trump foi que, enquanto negocia, suspende 40%. Esse foi o pleito. Enquanto negocia, suspenda os 40%. Ou seja, eles estão achando que para poder negociar com o Trump, aliás, com os Estados Unidos, qualquer país, né? Eles acham, olha isso aqui, ó, tem essa carta aqui, suspende isso aqui, só por enquanto, a gente não tá se conversando e tal, porque sabe que o Lula morre de medo do Trump e fica dando essa amassada gigante para tentar resolver alguma coisa, e o Lula tá morrendo de medo, né? Aí diz aqui que, claro, que agora a reunião está sendo com o Marco Rubio, como eu falei, essa reunião ela tá acontecendo com o Marco Rubio, mas como o interesse deles primeiramente, é a questão das tarefas e depois para essa questão da Magnitsky, eles precisariam estar conversando primeiro com Howard Lutnick, não com o Marco Rubio, mas vamos lá, né? Essa reunião, pelo visto, agradou muito os petistas, dizendo aí, tá vendo, conseguiu uma aproximação com o Donald Trump. O engraçado é que eles, apesar de tudo isso, eles não estão reclamando mais tanto do Trump, não estão batendo mais tanto no Trump, falando um monte de coisa, dizendo de soberania. Esqueceram a palavra soberania. Vocês já perceberam? Não tem mais. Não tem mais a palavra soberania. O negócio foi tipo assim, não, acabou. Não, a gente não precisa mais falar de soberania, não, que o negócio agora está negociando e tal. E eles sabem do impacto econômico que ia ter tudo isso. O Alckmin deve se sentir muito frustrado nessa situação toda. Ou não, né? Porque se vender como ele se vendeu aí, bateu tanto no Lula e acabou se tornando vice-presidente Lula, acaba que isso é bem broxante, mas tipo assim, é o prêmio de consolação, a gente não conseguiu chegar no primeiro, mas pelo menos a gente chega em segundo lugar como vice-presidente e pelo menos alguma coisa. O fato é ele não conseguir muito mais do que isso, ele deveria ter uma atuação muito maior e a gente vê em muitos dos casos que até a Janja tem uma atuação maior do que o Geraldo Alckmin, um negócio totalmente broxante, né? Aí ele diz aqui que ele fala em negociação ganha-ganha. Para vocês que não sabem, a negociação ganha-ganha, ela funciona da seguinte forma. Na verdade, são tipos de negociação.
temos a ganha-ganha, não, tem a ganha-perde, ganha-ganha, perde-ganha, e os dois perdem. Então, como é bem sugestivo, o ganha-ganha seria uma parte ganha, a outra perde. Aí tem as duas, a primeira que faz o acordo perde, e aqui a outra que está recebendo esse acordo ganha, e tem a parte que os dois perdem, que é um acordo que não tem proveito nenhum, e tem o ganha-ganha, que é uma coisa que os dois acabam saindo bem vitoriosos. Bem sugestivo, né? Aí o Alckmin tá dizendo assim que esses acordos e tal pode ser um ganha-ganha. Não, eu acho que aqui, ó, fala em ganha-ganha depois de pedido de Lula a Trump. Olha só, diz aqui, ó, solicitou a solicitação parte de Lula em conversa telefônica com Trump na semana passada, e o pedido do presidente Lula, o presidente, foi que enquanto negocia, suspenda os 40%. O que ele tá falando aqui? Não, cara, é o seguinte, é ganha-ganha. A gente vai falar isso aqui com o Trump e vai dar bom, vai ficar tranquilo, ele vai suspender só uns dias para poder dar uma respirada para o povo brasileiro, para as exportações e tal, e vai dar certo. O problema que eles acham, que eles não sabem, é isso aqui, ó. Paulo Figueiredo colocou bem. Qual é a estratégia de negociação do Trump? Como é que foi com o Xi Jinping? Ó, Trump elogia o presidente da China, mais inteligente do mundo e tal, tá negociando com a gente, tá sendo tudo bem, tal, beleza. Aí depois, ele foi lá e, ó, Trump diz que Estados Unidos estão tendo boas conversas com a China. Não, pô, a gente tá dando tudo certo, o Xi Jinping é muito inteligente, nós estamos negociando com ele e tal. O que aconteceu depois? O fumo. Trump anuncia tarifa de 100% à China. Ou seja, essa é a forma que os Estados Unidos fazem negociação. Eles elogiam, depois eles dão uma massageada no ego para pessoas ficar bem à vontade, porque se ele tiver mais arisco, o elogio serve para poder abrir esse canal. Depois ele vai lá massageando, dizendo que as conversas estão tudo indo boa, e quando é no final, ele vai lá e mete a madeira no pescoço do cara. Do mesmo jeito é como está acontecendo com o Lula e o Trump, né? O Trump tá dizendo, veja, preste atenção como é que foi. Ele falou lá no negócio da ONU, porque o Lula tava batendo no Trump direto. Aí ele pegou, não, a gente conversou e tava até aquele alvoroço da delegação brasileira. Aí o Trump pegou e disse, não, a gente teve uma boa química, tudo certo e tal. Aí teria o passo 1. O passo 2 foi a questão da negociação. Ele foi lá, fez a negociação, conversou por telefone e tal, botou o Marco Rubio pra fazer. Aí todo mundo, yes, olha, tá vendo aí, ó, o Lula é um grande articulador geopolítico, aquela coisa toda, e ele é um grande diplomata, tudo isso. O Eduardo Bolsonaro morreu, todo mundo morreu, só que tem o Lula. Só que tem a parte 3. A parte 3 é aquela que eu já citei que envolve diretamente o Lula dar uma cacetada no pescoço do Lula. O Trump dá uma cacetada no pescoço do Lula. Qual o problema que tem aí? De todos isso que eu falei. Porque a narrativa do Lula foi desmontada com essa coisa do Trump. Aí o que ele faz? Agora que desmontou, o Lula ele tem que dar corda, né? Ó, Lula pediu a Trump que a próxima reunião seja mano a mano, ou seja, todo mundo ali, não, vamos esquecer esse negócio, vamos falar só eu e você aqui, para o negócio, o pessoal do Brasil ver que eu tô bem, que eu tô falando mano a mano e tal. Só que aqui, ó, o presidente brasileiro quer liberdade para falar sem risco de vazamento. Não vai acontecer. Imagina só uma oportunidade dessa, em que o Trump tá vendo o que está sendo feito com o Bolsonaro, que é praticamente igual ao que foi feito com ele ali nos Estados Unidos, para negociar com o Lula. Aí o Lula tá querendo prioridade, cara. Prioridade. Ele não fez isso com o Ramaphosa, ele não fez isso com o cara da Turquia, ele não fez isso com o Zelensky, ele não fez isso com quem mais? Com o primeiro-ministro ali do Canadá. Não vem com a Lula quer exclusividade. Não, Trump, não quero que vaze a nossa conversa. Aqui, ó. Isso, olha o que ele disse, ó. Isso é só os dois presidentes e um intérprete para fazer a tradução português e inglês. O brasileiro quer liberdade para falar sem risco de vazamento.
quando o formato da conversa inicial entre os dois ainda estava sendo combinado. Aliás, o petista cogitou viajar a Washington de última hora para ter o papo com Trump feito, afinal, por videoconferência na última segunda-feira. Ou seja, ele queria que o negócio fosse feito ali às pressas e tal, falando em reunião do Washington, mas quer ir para Washington, quer falar no particular com o Trump. Vê só, ele acha que as coisas vão funcionar assim com o Trump. Não vai. Eu digo sempre duas coisas. A primeira é que essa maneira de negociação do Trump não é legal, não acho legal estar negociando com tarifas tão altas, mas ele encontrou essa forma para negociar. O que a gente vai fazer? Tem que negociar. A União Europeia, China, um monte de país está negociando. Por que a gente vai negociar? Tem que negociar dessa forma. A outra é que, com tudo isso, não tem como pedir uma exclusividade. Não tem como negociar algo desse tipo. Então, se o Lula não topar, que eu quero muito que ele tope, tá? Eu venho falando isso sempre. Eu quero muito que o Lula vá para o Salão Oval conversar com o Trump. Agora, vocês acham mesmo que o Lula vai conseguir exclusividade com o Trump? É óbvio que não, pô, óbvio que não. Vai ser uma cacetada das grandes. E eu espero que o Lula vá o mais rápido possível, porque ó, o Xandão, o pessoal do STF, o juiz, tá todo mundo pressionando o Lula para ele resolver logo esse BO dele. Vamos ver como é que o Lula vai se sair quanto a isso.